Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 176. Temos um dia nublado, não sei o que vai acontecer, se vamos ter sol, se vamos ter chuva, mas nós já estamos agraciados, né? Gratos pela graça e a misericórdia de Deus que nos trouxe, né, este novo dia. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Começamos então uma nova série de devocionais. O título se chama A Vereda dos Justos. E nós temos então esse desafio de 31 dias de estudos no livro de Provérbios. E hoje nós vamos então começar com o capítulo 1 de Provérbios. Em cada momento das nossas vidas, nós operamos sempre entre dois pontos de vistas: o ponto de vista humano ou o ponto de vista divino. Então, nós sempre estamos, nessa luta entre seguir aquilo que Deus tem para nós ou aquilo que nós temos no nosso coração. Às vezes, as opiniões humanas nos influenciam mais do que os princípios de Deus, e por isso trazemos tantas aflições, né? Afligimos a nossa própria alma quando decidimos seguir, então, as opiniões humanas em vez das instruções do princípio de Deus. As soluções humanas sempre nos dão, então, uma falsa ilusão de segurança e de prazer. Por isso, a nossa tendência a rejeitar ou ignorar as soluções de Deus para a nossa vida, porque as soluções e as instruções de Deus para a nossa vida sempre serão um desafio terrivelmente maravilhoso em nossas vidas. Mas se nós aplicarmos a sabedoria de Deus, as suas orientações que são práticas, elas nos ajudarão a viver de maneira sábia, sensata, não só em uma área, mas em todas as áreas da nossa vida. Em Provérbios, então, capítulo 1, versículos de 1 a 9, nós encontramos aqui, nesses versículos, 5 razões do porquê Deus nos deu este livro de sabedoria. Como nós podemos olhar, então, este livro dentro da sabedoria de Deus e aplicarmos na nossa vida. Então, nós vamos começar com Provérbios, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Então, vamos fazer a leitura. O uso dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e ao instruído e adquira a habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe, porque serão como diadema de graça para a sua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Então, nós temos aqui, nesses 9 versículos, 5 razões porque é importante nós ouvirmos a sabedoria de Deus. Primeiro, que a sabedoria de Deus inspira em nossos corações a reverência e também a obediência. Provérbios 1, versículo 2 diz assim: para se conhecer a sabedoria e a instrução. No pensamento hebraico, conhecer a sabedoria é colocar a instrução em prática. Então, a diferença entre conhecimento e sabedoria é exatamente isso. A sabedoria é colocar o conhecimento que você tem em prática. Nós só seremos sábios e teremos um coração sábio quando aplicamos, então, a instrução que recebemos de Deus. Então, sabedoria é colocar a instrução em prática. Só é sábia a pessoa que aplica a sabedoria de Deus na sua vida, porque sabedoria não é algo humano, sabedoria é divino, sabedoria é uma pessoa e a sabedoria de Deus é Jesus.
E Jesus é a palavra. É a própria palavra de Deus. Então, sabedoria não é um termo humano, não é um conceito humano. Sabedoria é uma pessoa. Então, é divino, exatamente, a sabedoria é divina. Então, aquele que não é sábio, que não aplica a sabedoria de Deus na sua vida, é tolo. Pois não fazer o que sabemos fazer é uma definição de tolice. Ser sábio é olhar a vida com os olhos de Deus, do seu ponto de vista eterno e onisciente. Provérbios nos ensina, então, como obter a sabedoria a partir das repreensões de Deus, das correções de Deus. Aquele que resiste à repreensão é um tolo, é tolice não seguirmos as instruções de Deus. A segunda característica, então, segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto, que Provérbios também é um livro que nos ensina sobre discernimento. E é algo que nós precisamos urgentemente nos tempos de hoje. Provérbios 1, versículo 2, assim: para se entenderem ou discernirem as palavras de prudência. Discernir ou discernimento é crucial para nós vivermos a nossa vida cristã. A palavra hebraica para discernir significa parar, tornar e discernir, ou tornar distinto, que significa, ou seja, esse discernimento é a capacidade de olhar para uma situação, ver ela claramente, todas as suas partes. Nós temos a tendência de apenas olhar um lado da questão. Nós temos a tendência de fixarmos apenas em uma parte da situação. Aquela pessoa que tem discernimento, ela consegue sair para fora da situação, olhar todas as partes e depois tomar a decisão correta. Uma mente com discernimento tem a capacidade de pensar de maneira crítica, distinguir a verdade do erro e prever as consequências de qualquer escolha ou decisão que ela tomar. Por isso a palavra de Deus é a sabedoria de Deus para nós. Ela discerne exatamente a nossa mente e as extensões do nosso coração. O terceiro benefício, então, é desenvolver a vigilância no caminhar. Versículo 3 assim: para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Receber aqui transmite a ideia de levar algo com você, de puxar ou de rebocar algo. Neste caso, aquele que estuda a palavra de Deus, os dizeres de Deus, que obtém então a instrução do entendimento para permanecerem atentos ao ambiente, vigilantes a respeito de possíveis perigos. Então, quando você tem essa questão de receber, ele fala, né? Receber está dizendo assim, você vai receber a instrução e o entendimento, e isso pode te livrar de vários perigos. O quarto benefício, então, estabelece a sensatez e o bom siso. É o propósito, que é um propósito, né, também na nossa vida. No versículo 4 diz assim: para doar aos simples a prudência e aos jovens o conhecimento e o bom siso. A palavra simples, né, como simples, significa aquele que não tem muita experiência na vida ou não se beneficiou da educação, são como trabalhadores, são ferramentas, sem ferramentas ou guerreiros sem armas, pessoas simples. Então, que ainda não tem muita experiência ou que ainda não se beneficiaram, então, da sabedoria ou da educação, são como trabalhadores que estão sem ferramenta ou como guerreiros sem armas. São as repreensões e os ensinos dos sábios que nos equiparão para os desafios da nossa vida. E o quinto motivo é cultivar a vivacidade mental, para entender provérbios e a sua interpretação, como as palavras dos sábios e a sua adivinhação, diz o versículo 6. A sabedoria divina dará a nossas mentes uma lâmina afiada, como pedra dura. Os provérbios preparam as nossas mentes para fatiar o engano, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, até chegarmos à verdade em qualquer tema em nossas vidas.
como a falta de sabedoria em nossas vidas, ela não pode ser ignorada ou desprezada. A maioria das dificuldades, das aflições que nós trazemos sobre a nossa vida é a falta de sabedoria, entendimento e de não aplicar as instruções de Deus em nossa vida. Nos versículos 20, 21, 24 e 26 fala exatamente sobre o prejuízo de nós não seguirmos então a sabedoria de Deus, pois o temor do Senhor é o princípio e o início que dá origem à sabedoria de Deus, né? Temor que envolve respeito, reverência, amor, confiança em Deus. É ele que acompanha a obediência, que também acompanha as bênçãos de Deus em nossa vida. Se nós já estudamos a respeito disso, mas o temor do Senhor é aquele que traz as maiores riquezas, as maiores bênçãos de Deus na nossa vida, estão acompanhadas através desse princípio, que é o temor do Senhor. Além de dar origem à sabedoria, dá origem às bênçãos de Deus em nossa vida. A obediência à instrução do pai e a doutrina da mãe é joia rara na cabeça e no pescoço dos filhos. São símbolos para os filhos que obedecem à instrução do pai e à doutrina da sua mãe. Então eles terão honra, terão orientação, terão proteção. Então a escolha que também levará eles a um determinado destino. Se eles escolherem a instrução e a doutrina, eles serão honrados, orientados e protegidos e terão então algo para levarem para suas vidas de precioso. Para finalizar, então, Provérbios 1, 20 a 23 revela o convite que a sabedoria nos faz, revelando-nos também as bênçãos por abrirmos a nossa vida para a sabedoria de Deus entrar, e os prejuízos por não deixarmos ela entrar em nossas vidas. Então, nós vamos terminar esse estudo do primeiro capítulo lendo o convite da sabedoria e desafiando você a convidá-la a entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Grita nas ruas a sabedoria, nas praças ela levanta a sua voz. Do alto dos muros ela clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todos o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Eu vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu próprio procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Que Deus abençoe você. Leia o capítulo 2 de Provérbios e amanhã nós continuamos. Mas não esqueça, a sabedoria está batendo a sua porta. Abra ela. Abra a porta do seu coração e da sua vida para ela entrar e receba as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Até amanhã.